Olá, vamos para mais um vídeo sobre aplicações de álgebra linear e hoje nós vamos ver aplicações de bases. Primeiro vídeo sobre aplicações de bases. Então, lembrando o que é uma base. Se você tem um espaço vetorial, uma base é um subconjunto desse espaço, que é linearmente independente e gera o seu espaço. A aplicação que nós vamos ver hoje é sobre aquele problema dos códigos corretores de erro. Então, só para lembrar qual que é o problema. Você está enviando uma determinada mensagem e você tem que lidar com a possibilidade de erros. Então, imagina que eu quero mandar quadradinho, bolinha, triângulo X, e aí eu codifiquei isso com 00, 01, 10, 11. Eu mandei essa mensagem, só que no meio do caminho houveram erros e chegou isso daqui. E aí a pessoa que está recebendo a mensagem não tem acesso ao que eu mandei, ela só tem acesso ao que chegou, ela não consegue determinar o que foi exatamente que eu mandei para ela. Então eu tenho que dar um jeito de lidar com essa possibilidade dos erros. Então, uma primeira solução é eu mandar a mesma mensagem várias vezes. Tá? Então, a gente já viu em outros vídeos como isso funciona, mas a questão é o custo disso. E uma segunda solução seria adicionar redundância. Tá? Então, só tenho 4 símbolos, a princípio eu só precisaria de 4 palavras-chave aqui. Multiplicado 00, 01, 10, 11. Continuo precisando só de 4 palavras-chave, só que eu vou e adiciono mais zeros e uns aqui para tornar minha mensagem um tanto redundante. Tá? E aí, quando eu mando a mensagem, eu mandei isso daqui. E aí, quando chegou, houveram erros. Então, como eu sei que cada uma das minhas palavras aqui tem 5 dígitos, eu venho, quebro em 5, de 5 em 5, e comparo com quais são as minhas palavras-chave aqui para ver o que ficou mais próximo. Né? Quando eu vejo essa parte aqui que eu sei que está errada, eu vejo qual dos símbolos foi mais próximo. E aí eu comentei com vocês já que se eu pego o W, que é esse conjunto das minhas palavras que eu usei para codificar, isso vai formar um subespaço, um certo espaço vetorial, que é o Z25. Tá? Então, para começar, a gente representa isso aqui, pode representar de outra forma, que é pegar esse 0,0, 0,0,0 e representar como 0,0,0,0,0, e assim por diante. Tá? E aí, o que seria o Z2? O Z2 seria o conjunto formado só pelo 0 e 1. Tá? E o Z2 à quinta seria Z2, cartesiano Z2, cartesiano Z2, cartesiano Z2, cartesiano Z2. Tá? Então, são sequências de 5 elementos do Z2. Eu comentei aqui que a gente escolheu essas palavras-chave para formarem um subespaço do Z2 à quinta. E já que é um subespaço, a gente escolheu, a gente vai ver que a gente vai poder usar a teoria de bases em cima desse problema de corrigir o erro. Então, a gente define que um código é simplesmente um subespaço do Z2 a N, onde o N é algum número natural fixo. E já que é um subespaço, a gente pode representar usando bases. Tá? Então, vamos pegar assim, eu vou representar através de uma matriz em que cada linha é um vetor. Tá? Então, isso aqui vai ser um vetor, isso aqui vai ser outro vetor, e isso aqui vai ter outro vetor. Então, aqui é o V1, V2 e o V3. Isso aqui está no Z2 a sétima, isso aqui está no Z2 a sétima, e esse aqui está no Z2 a sétima. E aí o que eu estou querendo dizer com essa matriz é que eu estou representando o subespaço gerado por esses 3 vetores. Então, esse é um subespaço do Z2 à sétima. Então, isso é um código. E como é que eu represento os elementos, então, desse subespaço? Se eu pego um vetorzinho linha aqui e multiplico por essa matriz, o que vai ser? A gente faz a conta, a gente vai ver que vai ser AV1 mais BV2 mais CV3, tá? Onde o A, B e C são escalares. O A, B e C pertencem a 0, 1. Então, isso aqui está no meu subespaço gerado por V1, V2 e
V3. Isso aqui está no meu código, tá? À medida que eu vario o A, B e C, eu chego em todos os elementos possíveis desse meu código, desse meu subespaço, tá? Então, a gente pode fazer uma tabelinha aqui com todas as palavras-chave possíveis. Então, 0, 0, 0, se eu faço vezes G, vai ser aqui 0 vezes V1, mais 0 vezes V2, mais 0 vezes V3. Vai dar o vetor nulo. E assim por diante. Então, nesse caso, o que a gente está tentando fazer? Nós queremos mandar para alguém uma mensagem formada por 3 dígitos, tá? Ou vai ser 000, ou 001, ou 010, enfim, e assim por diante. Mas como a gente já viu, eu não posso simplesmente mandar a mensagem diretamente. Eu adiciono redundância para lidar com a possibilidade de erro. Tá? Então, eu faço esse código, que é um subespaço do Z2 a N, no nosso caso do Z2 a sétima. Então, se eu quero mandar o 000, ao invés de mandar 000, eu vou mandar esse vetor nulo no Z2 a sétima. Se eu quero mandar 001, no lugar do 001, eu vou mandar esse vetorzinho aqui no Z2 a sétima. E assim por diante. Tá? Se eu quero mandar o 101, ao invés de mandar 101, eu vou mandar esse vetor aqui. Então, o exemplo que a gente está considerando é essa matriz. Só que assim, como a gente disse, essa matriz está representando uma base do meu código, uma base do meu subespaço. Como a gente sabe, não existe só uma base, em geral, para o seu subespaço. Você poderia representar através de outras bases. Então, a gente vem e escolhe uma em especial. Tá? A gente pega essa nossa matriz e escalona ela. Ou seja, faz aqui virar a matriz identidade. Tá? Depois que você escalona, o que acontece? Essa nova matriz, esses vetores aqui, esse vetor e esse vetor, esses 3 vetores, vão gerar o mesmo subespaço do Z2 a sétima, vão gerar o mesmo código. Tá? E ela tem esse formato especial, que aqui à esquerda está a matriz identidade e na direita está uma certa matriz A. Ou seja, essa daqui é a minha matriz A. Aqui. E aí nós introduzimos, a partir dessa nossa matriz G, uma nova matriz que é a chamada matriz teste de paridade. Então, o que a gente faz? A gente pega essa matriz G que a gente dividiu entre a identidade A e toma essa matriz teste de paridade, que vai ser menos a transposta do A com identidade. Então, lembrando, nosso A é isso daqui, eu vou transpor isso e pegar o menos dela. Então, vai virar isso daqui. Ok? E aí, como a gente está em Z2, esse menos não faz diferença, né? Porque o menos 1 é 1 nesse espaço e o menos 0 é 0. E note que não é a mesma identidade, né? Porque como a gente pegou a transposta, nós mudamos a dimensão, né? Então, deixa eu pegar essa identidade aqui, 4 por 4. Ok? Ok, qual que é o nosso problema? Então, eu vou mandar uma mensagem para alguém, essa mensagem está em Z7. Então, vai ter 7 dígitos. A pessoa que recebeu a mensagem quer saber se essa mensagem chegou corretamente ou não, e se ela chegou a mensagem errada, ela quer descobrir qual foi a mensagem que eu mandei. Então, a primeira pergunta que eu tenho é, chegou uma mensagem lá. Eu quero saber se essa minha mensagem está no código ou não. Então, lembrando aqui a minha matriz G que eu tomei, identidade com A, essa A eu vou escrever da seguinte forma. É a identidade e a minha A é formada por 3 vetores. Então, esse aqui é o meu W1, esse aqui é o meu W2 e esse aqui é o meu W3. E quando eu faço a transposta, vai ficar o quê? Vai ficar menos W1 transposto, menos W2 transposto, menos W3 transposto. Então, esse aqui é o vetor coluna, vetor coluna, vetor coluna. Tá? E continua a identidade aqui. Lembra que é a identidade em outra dimensão. Okay? Então, lembrando, eu quero saber se esse meu C está no código. Então, o que eu faço? Eu pego a minha matriz de paridade, e multiplico pela transposta do C. Se eu faço essa conta e desenvolvo ela, eu vou chegar aqui, H vezes a transposta do C dá 0, C e somente C. O C1 vezes o W1, mais C2, W2, mais C3, W3, é esse vetorzinho aqui, C4, C5, C6, C7. Isso, por sua vez, dá para verificar que é a mesma coisa que
C1, C2, C3 vezes G, a matriz G inicial, a escalonada, desculpa, ser igual ao C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, que é o meu C. Tá? Então, o que isso aqui está me dizendo? Que o meu vetor C está no meu subespaço, que é representado pelo G. Ou seja, que o meu vetor C está no código. Ou seja, H vezes C transposto C igual a zero é exatamente a mesma coisa que o meu vetor C estar no código. Tá? Então, essa é uma forma de eu testar se a minha mensagem chegou corretamente ou não. Uma forma de eu saber se a mensagem que chegou para mim é a mensagem que eu queria. Então, a gente define que esse H vezes C transposto é a síndrome do C. Okay? Então, se a síndrome for zero, o meu C está no código, está no subespaço. Eu tenho um resultado que é o seguinte: a síndrome de uma mensagem só vai depender do erro que foi adicionado. Tá? O que eu quero dizer com isso? Então, chegou lá para mim uma mensagem que eu vou chamar de C'. Isso aqui chegou. Chegou o C', imagina que o C' é o C, que é a mensagem de verdade, e que o meu erro é um outro vetor D. Okay? Então, eu fiz uma soma com esse erro. Aí eu vou pegar e fazer o H vezes C' transposto. H vezes C soma D transposto. O que vai ser isso? Vai ser o H, C transposto, soma D transposto. Só que o meu H é uma aplicação linear. Então, eu vou ter que isso aqui vai virar HC transposto, soma direta, HD transposto, né? Estou fazendo uma multiplicação por uma matriz. Como o C é a mensagem de verdade que eu mandei, o meu C está no código, o meu C está no subespaço, isso aqui é zero. Vetor nulo vezes HD transposto. Então, isso aqui é o HD transposto, tá? Ou seja, a síndrome de uma mensagem, da mensagem que chegou, vai depender do erro que foi adicionado nesse processo de enviar a mensagem. Então, o que eu faço? Eu faço uma tabela aqui dos meus erros possíveis. Então, imagina que o meu código é capaz de detectar um erro, tá? Ou seja, um dos meus bits foi trocado. E aí eu vejo qual foi a síndrome dele, tá? Então, eu calculo a síndrome fazendo aquela conta, H vezes o vetor transposto. E aí eu faço uma tabela aqui de qual que é a síndrome de cada erro. Então, imagina que chegou esse vetor aqui, C'. A pessoa só tem acesso a ele a princípio. O que ela faz? Ela faz a conta HC' transposto, aí ela chegou nessa síndrome aqui. Aí ela vem aqui na minha tabela, vê qual foi a síndrome e vê qual foi o erro correspondente. Então, o que ela faz? Ela vem e cancela o meu erro. Ela pega a mensagem que chegou e faz essa soma direta para ver qual foi a mensagem de verdade que eu mandei. Então, a partir disso, ela chega aqui, essa aqui foi a mensagem que eu mandei. Então, essa é uma forma de você aplicar teoria de bases para estudar códigos corretores de erros. E uma referência para isso, eu tirei esse exemplo do livro de álgebra linear do Jerônimo Pellegrini. Vocês encontram no site dele. Bom, é isso e até a próxima.